Neste vídeo nós vamos falar sobre nível de evidência e classe de recomendação. Primeiro nós vamos separar o que é evidência e o que é recomendação. A evidência é o nível de veracidade, é o quanto aquilo é verdadeiro. Por exemplo, no suporte básico de vida, nós recomendamos que seja realizada 30 compressões para 2 ventilações. Isso foi recomendado baseado em uma evidência. Tá, mas como surge essa evidência? Essa evidência ela surge primeiro de uma hipótese. Alguém pensa, pode ser que pela lógica seja interessante fazer 30 compressões e 2 ventilações. Isso é testado e depois, baseado nos testes, nós avaliamos se essa intervenção trouxe um benefício maior ou menor do que o grupo controle ou o grupo placebo. Hoje já está bem estabelecido que devemos realizar com o socorrista, por exemplo, 30 compressões e 2 ventilações. Então esse é o grupo controle, é o que nós fazemos de rotina. Pode ser que surja alguém com a ideia de que, olha, as ventilações não são tão importantes, então eu acho que nós devemos fazer 200 compressões e 2 ventilações. Essa é uma hipótese. Caso o comitê de ética ache viável testar essa hipótese, então nós realizaremos estudos para poder comprovar ou não essa hipótese. Então o estudo vai ser criar 2 grupos, um grupo de pacientes com parada cardiorrespiratória que vai receber 30 compressões e 2 ventilações e um grupo que vai receber 200 compressões e 2 ventilações. No final do estudo, iremos comparar os 2 grupos avaliando os desfechos mais diversos. O desfecho mais duro, o desfecho mais interessante para esse tipo de estudo seria a mortalidade, saber se morreu mais ou menos o paciente, em qual grupo. Mas nós temos também o retorno à circulação espontânea, o nível de déficit neurológico pós-ressuscitação, enfim, nós podemos avaliar várias coisas. Mas o que vai definir o nível de evidência desse estudo? Estudos diferentes que testam a mesma coisa podem ter níveis de evidências diferentes. Então isso vai depender, por exemplo, do tipo de estudo. Então, o estudo com maior grau de evidência, que é o nível A, são as meta-análises de ensaios clínicos randomizados bons. Primeiramente, vamos falar sobre ensaios clínicos randomizados. Esse é um tipo de estudo que envolve grupos sorteados, ou seja, eu não vou escolher quem vai receber 200 compressões e 2 ventilações e quem vai receber 30. Não, é feito de forma aleatória, sorteado. Então, o que nós chamamos de estudo, por exemplo, duplo cego, é quando o paciente não sabe que ele está em um grupo ou em outro e o médico também não sabe se aquele paciente está num grupo ou no outro. Então isso é muito feito, por exemplo, para testar um medicamento. Se eu estou dando um medicamento real que está sendo testado ou se eu estou dando um placebo. Às vezes o médico também não sabe. Isso é o que nós chamamos de estudo duplo cego. Então o ideal é que um ensaio clínico seja randomizado, ou seja, sorteado, e que além disso ele seja duplo cego. E além disso também que ele tenha um número de pacientes, ou seja, um tamanho amostral, que é calculado através de um cálculo de tamanho amostral, que diminua ao máximo o erro aleatório, então o erro ao acaso. Porque todo estudo, ele não vai estudar a população inteira, ele vai estudar apenas uma parte da população. E para que essa parte da população seja representativa, ou seja, que ela represente a verdade, que ela tenha pouca chance de ser um erro, nós temos que ter um estudo grande, a depender do que nós queremos mostrar. Então, o estudo com maior grau de evidência é o estudo que nós chamamos de revisão sistemática ou meta-análise de ensaios clínicos, ou seja, nós vamos pegar vários ensaios clínicos randomizados que estudaram uma hipótese X e nós vamos avaliar todos esses ensaios clínicos e tirar uma conclusão a partir da análise de todos eles. Então esse seria o estudo ideal, seria o estudo nível A. Depois nós temos o nível BR, que são ensaios clínicos randomizados. Depois nós temos o nível BNR, que são os ensaios clínicos não randomizados. Depois nós temos também os estudos nível C. Então esses geralmente são estudos observacionais, já é um outro tipo de estudo. Por exemplo, eu não estou fazendo intervenção. Eu quero saber apenas se na população o que acontece com determinado tipo de grupo. Então eu vou apenas observar, eu não estou fazendo intervenção nenhuma. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que foram atendidos pelo SAMU secundário a uma parada cardiorrespiratória e eu tenho pacientes onde o SAMU não chegou, mas tinha lá um DEA num condomínio. Qual é o grupo que teve maior mortalidade, maior sobrevida? Eu vou apenas observar o que acontece na vida e vou
anotar de forma metodológica os resultados. Então esse é um estudo que nós chamamos de nível CLD, que são com limitação de dados, nós não temos estudos porque não foi um estudo planejado, foi um estudo observado, foi uma observação da vida. E por fim, nós temos o estudo com menor nível de evidência, mas que ainda é um certo grau de evidência, que são os estudos que nós chamamos de opinião de especialista. Muitas vezes não existem estudos para recomendar determinado tipo de ação e especialistas, consensos de especialistas se reúnem e, baseados em suas experiências, determinam determinadas condutas, e esse é um grau de evidência C. Isso é o que nós chamamos de nível de evidência. A depender do nível de evidência, nós teremos graus de recomendação. Um protocolo ele vai se basear em estudos, em evidências, e a partir daí ele vai escrever o que ele recomenda que seja feito. Mas essa recomendação ela pode ser forte, ela pode ser uma recomendação moderada, ela pode ser uma recomendação fraca, ela pode ser uma recomendação que não tem nenhum benefício e ela também pode ser uma contraindicação. Estudos podem ser positivos ou negativos. Por exemplo, nós estamos testando um aparelho de compressões automatizadas. Testei esse aparelho. Esse aparelho teve um benefício muito maior em relação a fazer as compressões manuais. Então essa vai ser uma recomendação forte, use o aparelho. Esse aparelho teve um benefício um pouquinho maior, mas não tanto assim. Então vai ser uma recomendação moderada. Esse aparelho não teve nem benefício nem malefício, foi igual. Então isso aí vai ser nenhum benefício. Esse aparelho prejudicou, morreu muito mais pessoas do que quando nós fazemos as compressões. Então nesse caso seria uma recomendação forte de não usar, então, ou seja, ele promove danos. A depender do nível de evidência do estudo e da quantidade de benefício demonstrada, a recomendação será mais forte ou mais fraca. E é interessante porque dos protocolos 2015 de ressuscitação cardiopulmonar, a própria American Heart traz que existe uma certa escassez na literatura de evidências para a ressuscitação cardiopulmonar. Tem muita coisa ainda para ser estudada e isso aí, inclusive, passa a ser uma responsabilidade nossa, profissionais, para que a gente também pesquise. Das 315 recomendações que nós tivemos nesse novo protocolo, nós temos apenas 25% de recomendações como grau forte. Então 25% são fortes, recomendações certeiras. E o restante, as 75% restantes, são divididas em recomendações grau 2A, grau 2B, grau 3. Então, a maioria das recomendações são recomendações fracas, recomendações moderadas. E nós temos também uma escassez no que diz respeito à evidência, à qualidade das evidências. Apenas 3 dessas 315 recomendações foram tiradas de estudos de nível de evidência A, ou seja, existem poucos estudos com níveis de evidências altíssimos, meta-análise de ensaios clínicos randomizados. Então, muitas das nossas evidências saem de estudos com nível B, ou seja, um ensaio clínico randomizado, ou baseado em ensaios clínicos não randomizados, opiniões de especialistas. E por esse motivo, é comum que de 5 em 5 anos surjam alterações no protocolo, porque muitas coisas ainda estão para serem descobertas e muitas das recomendações que estão aí não são recomendações fortes o suficiente para termos certeza que elas nunca vão mudar. Então, devido a isso, a mensagem desse vídeo é que a gente tenha uma noção de como são criados os protocolos, que a gente saiba que isso é baseado em evidências melhores ou piores e que você, profissional de saúde, APH, saiba que você pode ir diretamente na fonte, analisar as evidências. Isso fará de você um profissional com um olhar crítico, um profissional que tem autonomia de encontrar as evidências. Claro que nós temos que nos guiar pelos protocolos, isso já é um trabalho bem facilitado, mas tudo aquilo que está no protocolo que por algum motivo você questiona ou você duvida, não é para você acreditar simplesmente porque é um protocolo da American Heart. E você tem a liberdade de ir na literatura procurar o nível de evidência, que tipo de estudo e que grau de recomendação. Isso tudo geralmente está escrito nos protocolos, eles diante das recomendações dizem de que evidência veio, mas você também pode ter a liberdade de ir em busca disso. É isso aí, nós nos vemos no próximo vídeo.